Bom dia, nono ano. Mais uma videoaula para a gente poder finalizar o capítulo 5. Hoje é a última aula do capítulo 5. Lembro que o capítulo 5, deu início ao segundo trimestre. Então vocês vão começar a ser professor, o que vai cair na prova, professor, o que vai cair no teste, professor, quais serão os trabalhos? Do capítulo 5 em diante, ok? Então vamos começar aqui. Hoje nós vamos estudar a página 62 e 63. A página 62 nós vamos finalizar aquela questão do cinema, que eu já falei bastante semana passada, vocês vão fazer a leitura, mas eu vou me focar hoje mais nessa videoaula aqui em cima do quadrinhos, a história em quadrinhos, ok? Então vamos lá. História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos, dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Normalmente você vem fazendo a leitura na horizontal, tudo bem? Quando está assim, diante de você, você começa a ler da esquerda para a direita e vem descendo de cima para baixo. A não ser aqueles outros lá, o mangá, que você começa a ler de trás para frente, mas aí eu estou falando de mangá. Vamos falar de história em quadrinho. Esquerda para a direita, de cima para baixo. Esquerda, direita, aqui esquerda, direita, direita. Tudo bem? Então vamos lá. Essas histórias possuem um fundamento básico das narrativas. Aí eu quero que vocês se concentrem, por quê? Vocês, no fim dessa aula, vocês vão ter que criar uma história em quadrinho curtinha. Enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. Então vamos lá. O que significa o enredo? O enredo é tudo aquilo que você vai envolver ali. Você vai dar um enredo, vai contar uma história. Depois nós temos os personagens. Personagem, já existe aquele personagem, por exemplo, seu personagem preferido de uma história em quadrinho, seu personagem preferido da Marvel, seu personagem preferido da DC, todos nós temos nossos personagens preferidos. Um personagem preferido da Turma da Mônica, que também é uma outra história em quadrinho muito interessante e 100% brasileira, Depois nós temos aqui a questão do tempo. Que tempo? Assim, por exemplo, isso está tudo acontecendo na década de 20, na década de 30, nos anos 90, nos anos 40, ou está acontecendo no futuro. O lugar, aonde tudo isso está acontecendo, igual quando nós paramos assim para pensar Gotham City, eu falo a palavra Gotham City, você já logo lembra de quê? Do personagem Batman, E o desfecho, assim, vamos pensar assim no desfecho. O que seria o desfecho? Toda história ela tem que ter início, meio e fim. Então você inicia a narrativa, o enredo, desenvolve tudo aquilo em um tempo e lugar e tem que haver um desfecho. Mesmo que você vai fazer uma sequência, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a história em quadrinho ela sempre exige esse desfecho. Mesmo que esse desfecho seja você dá uma deixa para o futuro, o próximo episódio, você entender. No geral, apresento a linguagem verbal e a não verbal. Isso aqui é importante. A linguagem verbal, vocês sabem, é a palavra, é a escrita. A não verbal, por exemplo, Charlie Chaplin, ele usava o quê? A linguagem não verbal. Ele passa a mensagem sem usar a palavra, sem usar o texto. Existem quadrinhos que pelos desenhos vocês já vão identificar. Entenderam? Então, vocês têm que parar para pensar na seguinte questão. Eu vou fazer uma composição do meu trabalho, você vai pensar no verbal ou eu vou trabalhar o não verbal? Qual seria o objetivo? Assim, a linguagem que vocês vão usar. Adotou isso? Pensou no enredo, personagem, tempo, lugar, desfecho? Pensa, vou trabalhar verbal ou não verbal? Ah, professor, mas tem como trabalhar... eu tenho que trabalhar tudo isso aqui, enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho? Tem que trabalhar. Mas ele cabe tanto na verbal e a não verbal? Cabe tanto na verbal e a não verbal. Tudo bem?
Os artistas utilizam diversos recursos gráficos, né, nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história. Poxa, trazer o leitor para dentro da história tem que ser o quê? Um texto, tanto texto como imagem, tem que ser muito criativo e você tem que prender, você tem que criar ali uma dramaticidade, né? Como nós já falamos em outras vezes, a dramaticidade é muito importante. Isso aqui são algumas linguagens, né, que o artista usa, o balão, né, essa questão do várias formas de balão, assim, questão da explosão, questão da velocidade, tudo isso daqui também ajuda. Quando vocês forem criar de vocês, olhem bastante isso. Então, assim, balões com linhas contínuas sugerem uma fala e um tom normal. Balões com linhas trastejadas indicam que o personagem está sussurrando. Então, se você está desenvolvendo uma história, olha a importância desse balão quando você está usando a linguagem verbal, né? Contos em forma de nuvem, contornos em forma de nuvens. O que seria? Apontam pensamentos, né? O personagem está lá parado com aquela cara meio que estática, com um pensamento. Balões com traços pontiagudos exibem o que? Gritos, algazarra, caos. Outros recursos bastante, né, explorados são os onomatopeias. O que significa isso? Define como palavras que tentam reproduzir sons, tá? Lembram da sonoplastia que nós estudamos, acho que foi há 2 aulas atrás? Então, no quadrinho, cabrum, som de um trovão. Tic-tac, pode ser o som de um ponteiro de relógio. Isso também é muito utilizado. A Walt Disney mesmo utiliza isso o tempo todo. E a Walt Disney, eu vou colocar aqui, eu trouxe aqui o Walt Disney, só para vocês terem uma ideia, que o Walt Disney já entra na linguagem da arte visual, da arte e vídeo. O quadrinho entra na arte visual também, mas é aquela questão da imagem parada, tá bom? Então, a atividade proposta. Que é a atividade que eu vou propor a vocês essa semana? Em um suporte A4, aí antes que vocês perguntem, mas o que é suporte A4? Tá aqui, ó. É uma folha comum. É aquela folha comum. Você vai fazer uma sequência de 4 a 8 quadrinhos com texto e imagem. Você vai trabalhar então com a linguagem verbal de uma história, criando personagem e enredo. Você não vai poder, por exemplo, pegar o Batman e colocar na sua história. Você vai ter que criar. Tem que ser 1, 2, 3, 4 personagens, fica a seu critério. Tem que ser 4 exatamente, mínimo 4, máximo 8 quadrinhos. Pode ser 5 quadrinhos? Pode. Pode ser 6 quadrinhos? Pode. Você vai pegar uma folha dessa, se você dividir aqui e aqui no meio de novo, você já faz 4. Se você dividir em 4 partes, tá legal. 6 partes, tá legal. Ah, eu vou fazer em 5, aí eu coloco um grande aqui e 4 pedacinhos aqui. Fica a seu critério, tá bom? A história tem que ter um personagem original. Você não pode copiar personagem de ninguém. Tudo bem? Você vai enviar isso até às 17 horas do dia 5. Vou dar aí 2 dias para vocês terem bastante, né, tempo para fazer sem correria. Sem correria. Tudo bem? Lá na página 63, eu só vou destacar isso aqui para vocês, ó. No jornal, aqui no Brasil, vocês já devem conhecer um artista chamado Ziraldo. O Ziraldo ele ficou muito conhecido na época do jornal Pasquim. Quem tiver interesse, aprofunde-se. Aprofunde. Semana que vem eu até vou tentar falar um pouco sobre o jornal do Pasquim. Esse jornal Pasquim, lá na página 63 vocês vão encontrar. Ele foi uma das principais assim, ferramentas, né? E principalmente através do cartunista, né? Do Ziraldo, que contou a história muito bem, muito conhecido. Ele usava o jornal Pasquim para fazer uma contraposição ao regime militar
né, que estava inserido na época. E vale a pena lembrar também, quando a gente fala em regime militar, as pessoas já ficam naquele murmurinho, aquela coisa. E na década de 70 foi a explosão do Maurício de Souza. Assim, isso é histórico, tá, gente? Para vocês, assim, o Maurício de Souza consegue inserir nacionalmente, no Brasil inteiro, a Turma da Mônica. Então, olha a importância. Maurício de Souza, né, dispensa apresentações, dispensa comentários, ele apresenta ao Brasil a Turma da Mônica, que é uma questão assim como é que se fala? De uma história em quadrinho voltada para as crianças, ok? E no mesmo tempo nós tínhamos o Jornal Pasquim, que era uma coisa mais voltada para o jornalismo assim, com sátiras, e o objetivo era sempre, né, fazer uma contraposição, um pensamento contra a ditadura militar, ok? Quem quiser pesquisar também depois o Jornal Pasquim, né, e Turma da Mônica, fica aí o aviso. Eu estou até botando essa posição, porque também tem aquela questão da censura, não sei o que. Sim, existiu e ponto final. Mas ao mesmo tempo também não deixou de quem realmente tivesse conteúdo parasse de produzir. Tá aí a prova maior, que é o Maurício de Souza, né? O pai da Mônica. Tudo bem? Então eu aguardo o exercício de vocês até dia 5. E vou lembrar de novo, tudo que vocês estão produzindo, tudo que vocês estão produzindo, guardem. Tanto a parte de vídeo como a parte de produção, né? O conteúdo ali, o que você está pegando. Guardem tudo, porque a exposição desse ano, se tudo correr bem, né, possa vir a existir, vocês vão apresentar tudo aquilo. Aí é bom que já está tudo pronto. Porque eu gostaria muito de fazer uma exposição com vocês esse ano, o que vocês produziram durante a quarentena. Tá? Eu estou até conversando com outros professores para ver se eles também começam a guardar material. E o primeiro trimestre, só dar uns parabéns para a turma, que eu não dei na última aula. Vocês produziram muito mesmo. Tem alguns alunos assim que se destacam, mas eu não posso ficar aqui, né, numerando. Mas assim, 90% da turma está de parabéns. Sim, parabéns mesmo. Gostei muito da produção de vocês. Esse 10% não é que está ruim, não. É porque tem pessoas assim que eu fico até encucado. Me manda uma semana um trabalho espetacular, na outra semana ele nem aparece na aula. Assim, dá pra, eu vou lá depois ver se a pessoa assistiu o vídeo, a pessoa nem teve o trabalho de visualizar o vídeo. Então vamos tentar manter essa produção em alto nível, porque vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo, tá? Parabéns, muito parabéns. Tá bom? Então até semana que vem. Muito obrigado.